Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos! E sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu estou aqui sorrindo, mas eu não posso falar a mesma coisa do meu caro companheiro de viagens. Vou até baixar meu tom aqui, vou falar de uma maneira mais fúnebre. Meu prezado amigo, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu P. Bonjour todo mundo, como você vai? Cara, minha mãe tinha uma frase que o pessoal deve estar assim, nossa, o pé tá murcho. Eu imagino, eu posso fazer um editorial antes? Tipo... Opa, eu acho que antes de você começar a falar, eu só gostaria de dizer que eu nunca recebi tanta mensagem de gente perguntando, cara, eu tô ansioso pra ver esse programa, pra ver como é que o pé vai se comportar. Eu falei, antes de mais nada, muito obrigado por todas as mensagens, mas dito isso... Então, cara, assim, bom, vamos lá. Minha mãe fala que o peixe morre pela boca, né, mano? Dizia minha mãe. Lá vou eu aqui dando aqueles peixes bocudo. Mas eu confesso que a gente trocou várias mensagens durante a sua reeleitoral, né, do dia do voto lá. E a única coisa que eu falo assim, mano, até foi pra minha mulher, falei assim pra minha esposa, sexta-feira, vou ter que fazer... Será que não tem como fazer, tipo, dar aquele miguezão de falar, então, Massaro, peguei um congezinho maladi, como a gente fala aqui. Mas não correrei das minhas obrigações. Claro, não ganhei minhas eleições. Mas, cara, eu tô na impressão, acho que a galera vai escutar e falar assim, mano, o cara vai tentar explicar o inexplicável. Tudo bem, uma vitória, entendeu? Eu confesso, mas nem tudo é o que parece. A gente vai entrar em alguns detalhes aqui, mas eu achei complicado. E o pior, o que mais me doeu lá no... que, como diria, que caiu os fundos dos fundos, foi que todo mundo no Canadá fez a sua parte. Quando começou lá as eleições, eu tava nas marítimas, falei, beleza, todo mundo, os conservadores nas marítimas... única aldeia guluá do Obelix que resistiu foi aonde? Foi nós, né? Foi isso, o Quebec. Deu certo em todo lugar os planos, só não funcionou na pissoroca do Quebec. Valeu, Quebec, valeu. Mas estou vivo, eu quase tive um ataque cardíaco, passei momentos difíceis, fui dormir tarde, entendeu? Mas vamos lá, vamos comentar tudo isso daí. E quando for assim, galera, ó, eu vou dar um recado aqui, porque eu falo na lata. Não manda um recado pro japonês, manda pra mim, velho. Eu sou um cara gente boa, mano. Eu tenho esse ar assim, às vezes o pessoal fala, pô, pé, deve ser mó. Não, eu sou uma gente boa, cara. Eu vou responder na boa. Acho que você já viu, eu tenho um ótimo senso de humor. Eu vejo a política de maneira realmente pragmática. Eu gosto de falar de política, vocês veem aqui. Então não fiquem. Se você tem alguma coisa pra dizer, se você quer tirar um barato, se você quer dar uma risada, pode tirar. Eu vou levar na boa. Não precisa ficar atacando e mandando, japonês, eu quero ver. Não, chega, manda pro pé, que o pé é gente boa. E ele segura os BO, seja por certo, ou por bem ou por mal. E dessa vez ele se deu mal. Mas vamos que o show não pode parar. É isso aí. Eu só quero deixar claro que a pessoa pode ficar achando assim, porque não sei o que, o pé é isso, vocês devem se quebrar. Eu falei, cara, eu e o pé a gente tem um relacionamento muito bom, apesar de termos opiniões políticas diferentes, mas é por isso que esse programa funciona. A gente tem a habilidade de jogar a paixão de lado e falar das coisas de maneira coerente e assim, dependendo de uma maneira mais lógica. Mas, dito isso, passado esse pequeno preâmbulo editorial, sejam bem-vindos todos vocês. Esse programa é especial, porque é o resultado das eleições federais.
Então a gente vai falar bastante sobre isso. O programa está um pouco mais inchado nessa sessão. Então, se você é novo no programa, não se assuste. Em geral, a gente não deve passar muito tempo nas notícias federais, apesar de que sempre tem muito conteúdo. E para você que é um ouvinte de retorno, você já conhece a gente, é muito bom saber que vocês estão aqui com a gente. E lembrando que se você quiser dar uma olhada na minutagem do programa, ele está na descrição, tá no seu tocador de podcast, está na descrição de todos os programas, e também está no YouTube e no nosso site no canadagora.com. Programa de número 127, gravamos hoje no dia 2 de maio, ontem foi feriado para um monte de gente, não para nós, e fazem 18 graus aqui na província de Ontário, em Ottawa. Feito Mas aqui na minha caverna tá fazendo 50 graus porque eu ainda tô com a cabeça inchada. Bom, sem mais nessa introdução, vamos pro sangue. Vamos para o programa. Amareuske Ademare. Então aqui não tem enrolação, a gente vai direto para o que vocês querem ouvir, que é a questão das eleições federais. Então, para quem caiu de paraquedas aqui, que não está sabendo o que está rolando, sim, acabou de rolar a eleição federal no Canadá para a escolha do primeiro-ministro. A declaração, a chamada para essa reunião, para essa eleição, começou no dia 23 de maio, quando o então empossado premier do Canadá, Mark Carney, solicitou a dissolução do parlamento. Dada essa data, o parlamento tinha 36 dias para poder fazer campanha até a chamada da eleição. O Carney assumiu porque o antigo primeiro-ministro, o Justino, pediu a conta. Então, como ele era o líder do partido, ele também pediu para sair, teve que ter uma eleição interna dentro do Partido Liberal para poder escolher quem seria o novo primeiro-ministro. Candidatos para isso também incluíam a então ministra das Finanças, Chrystia Freeland, que por sinal também é parlamentar. E o ex-presidente do Banco do Canadá, no caso do Carney, ele foi presidente do Banco do Canadá durante a gestão Harper, por sinal. Eu tinha até esquecido desse detalhe. Ele tinha sido presidente do Banco Central do Canadá durante a crise do subprime. Então o cara realmente segurou o pepino. E ele também foi presidente do Banco Central da Inglaterra. Carney não tem história política. Ele é um cara técnico, é um cara que trabalhou muito tempo na área privada. Inclusive tem muita gente perguntando, é muito contraditório, tem um cara da área privada trabalhando no Partido Liberal. Mas isso é o Canadá, e vocês vão ver um pouco mais sobre isso daí. A campanha rolou de maneira intensa, como era de se esperar. Tinham 4 candidatos principais. Era o Carney, pelo Partido Liberal, Pierre Poilievre, pelo Partido Conservador, que foi um ferrenho... como é que se chama isso daí? Ele foi um ferrenho atacador? Não, esqueci a palavra, essa coisa. Crítico, lembrei. Ele foi um ferrenho crítico do Trudeau, caiu em cima sobre todas as decisões do Trudeau, falando sobre como ele geriu a pandemia, como a economia foi para os frangalhos, etc, etc. O líder do Partido Novo Democrata, o NDP, que é o Jagmeet Singh. Singh é um partido liberal também, um partido também de esquerda, que manteve um casamento de interesses com o Partido Liberal durante um bom período do segundo mandato. Né? Conseguiram algumas coisas como, por exemplo, o tratamento dentário, a cobertura dentária universal. E o partido, quando não podia esquecer, tem também o Partido Québécois, que é liderado pelo Yves-François Blanchet, que tem presença no Quebec, e finalmente o Partido Verde, que ultimamente tem uma presença pífia. Inclusive o Partido Verde não teve presença nos debates, porque, cara, teve um monte de tralalá que deu cacete. Então, antes da gente seguir em frente, a gente não precisa gastar muito tempo nesse negócio, porque a gente já falou desse negócio. Algo a falar? Comentário? Até aqui. Eu vou fazer um resumo rápido de cada candidato aí. Primeiro começar pelos liberais. Primeiramente, fica claro que o Mark Carney, isso é uma coisa interessante que diferencia muito os conservadores do Canadá com o resto do mundo, que todo mundo aceita o resultado da eleição. Então, o Mark Carney, ele é o primeiro-ministro, de fato, ele era o primeiro-ministro indicado, agora é o primeiro-ministro de fato. Ele fez uma campanha que eu acho que a estratégia dos liberais funcionou muito no sentido de que eles conseguiram colocar
no debate nacional, porque a gente fala que a questão da urna é o que vai mudar, que vai dirigir a campanha. E ele conseguiu colocar que a questão da urna... A gente não falou de nada, não se falou de imigração. Quem acompanhou as eleições, acompanha a gente aqui, não se falou de imigração, que é um assunto muito importante. A gente não falou de meio ambiente, que é um outro assunto muito importante, a gente não falou disso. A gente não falou praticamente o assunto, a campanha ela viveu sob a sombra do Donald Trump. Então o Carney ele conseguiu encarnar essa figura, esse economista pragmático que estaria pronto para encarar o Trump. E ele realmente jogaram uma estratégia muito que funcionou. A gente consegue ver agora o resultado. Que a estratégia dos liberais foi: não expõe o Carney. Ele vai dar o mínimo de entrevista possível, que a gente vai pegar assim, a onda está do nosso lado, deixa o barco rolar. Então ele foi lá, é lógico que ele é competente, eu não sei, ele tem um CV incrível, sim, ele já provou que pode gerenciar a crise, sim, mas ele não tem o pife político, a gente viu isso. Então ele teve só com essa pequena introdução, ele teve todo esse crédito mais desse problema. Do outro lado, a gente tem um partido conservador, que qual que é o problema? Quando eu estava falando da questão da urna, o Pierre Poilievre não conseguiu se adaptar. O Pierre Poilievre ele teve várias falhas que eu consigo ver, e meio que um consenso. Primeiramente, ele, quando o Carney chegou, que foi logo falando, vou acabar com a taxa de carbono, tudo que ele fala, taxa de carbono, não sei o que, ele foi lá, fez tudo, falou, então acabou, você não fala mais disso, então ele ocupou todo o espaço. O Poilievre não foi capaz de se adaptar quando o Trudeau saiu, porque ele estava esperando o Trudeau ficar até o fim, mas o Trudeau saiu, isso acabou com a campanha dele. Uma outra falha enorme que eu acho que foi do Pierre Poilievre foi ele fazer o one man show, porque quando ele fazia os comícios dele lá, realmente era impressionante, tinha 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, só que era tudo em função do Pierre Poilievre, não tinha ministro, deputado atrás dele, não tinha futuro, não tinha nada, era tudo nas costas dele, e o que acabou não mostrando aquela questão de ser primeiro-ministro. Ele conseguiu demonstrar que ele é um bom chefe da oposição, que ele é um político populista que faz bastante coisa, mas ele não conseguiu demonstrar que ele é um primeiro-ministro. Então isso foi uma outra grande falha do Poilievre, e ele demorou muito para adaptar o discurso dele. Tanto é que quando ele faz os últimos debates, ele tinha um tom mais tranquilo, mais calmo. E isso que acabou complicando a vida dele, porque quando a gente fala, por exemplo, do outro candidato, que é o Yves-François Blanchet, que é do Bloco Québécois, o que aconteceu? O Yves-François Blanchet ele começou atacando o Carney, começou a tentar jogar a mesma linha do Pierre Poilievre, mas durante a campanha, quando ele viu que não funcionava, que o teflon do Carney era muito resistente, ele deu uma entrevista aqui no Tout le Monde en Parle, que é uma emissão de domingo muito ouvida, muito seguida aqui. E ele chega e fala realmente que ele estaria pronto, antes das eleições ele fala que ele estaria pronto a apoiar um governo do Carney. Então aquilo ele deu meio que um voto de validação, falando assim, nós vamos apoiar, porque já para ele o Carney ia ganhar. Então as pessoas que votariam o Bloco Québécois, tanto é que o Bloco perdeu 10 cadeiras mais ou menos, por quê? Porque essas 10 cadeiras foram para os liberais, entendeu? Então quer dizer, ele teve esse apoio. E para terminar esse pequena introdução, teve problema também do NDP, que o NDP estava, enquanto todo mundo estava falando de economia, o Sim queria falar, não, saúde, nós vamos colocar taxa nos ricos, e ele estava desesperado, porque ele estava muito mal nas pesquisas, por causa do casamento de acomodação que ele fez com o Trudeau, e quem realmente teve a única vantagem nisso foi o Trudeau, ele foi descendo nas pesquisas, então acabou se criando uma coalizão de esquerda, todo mundo contra o Poilievre, que funcionou no Quebec. Então o NDP foi para os liberais, o Bloco Québécois foi para os liberais, e as pessoas que eram liberais, que estavam cansadas do Trudeau, voltaram com a figura do Carney. Então tudo isso, essa conjuntura, acabou fazendo do que os liberais ganhassem. Mas tem mais detalhes, a gente vai ver mais para frente. Pois é. Então, como você falou, né, as eleições, as campanhas foram... Os debates foram um troço bem estranho, para ser bem sincero. Assim, não adicionou muito nos debates, foi até bem esquisito, mas eu acho que a grande pergunta de todo mundo não foi nem o impacto, né, nem a pergunta, foi o impacto que todo mundo sentiu, foi na mudança de shift, porque tipo, até o começo do ano, até janeiro, era 99% de chance para o Partido Conservador ganhar, e tipo, foi uma guinada monstruosa, assim, inclusive, conferindo aqui o 338 Canadá, até 9 de fevereiro, o Partido Conservador tinha 99% de chance de ter ganhado esse negócio. 99% de chance.
Até o dia 19 de janeiro, o 338 dava que era certeza absoluta que o Partido Conservador ia começar a ganhar. Daí o que rolou? O Trudeau pediu a conta no dia 5 de janeiro e eles continuaram crescendo, e nesse meio tempo o Trump assumiu o governo. A partir desse momento, o canadense foi como se tivesse caído acordado e disse assim: caraca, esse cara tem um maluco aqui no céu, aqui no sul, o que a gente vai fazer? E foi o que você falou, né? A partir de então, tudo virou Trump. Ninguém fala de migração, ninguém fala de saúde, ninguém fala de economia, é só Trump que virou. E os debates foram nesse intermeio. Aí você via o Poilievre criticando o governo Trudeau, comparando o Carney com o Trudeau, dizendo: esse cara vai ser só mais um Trudeau, não vai mudar nada, o Partido Liberal isso, o Partido aquilo. O Singh estava completamente, parece que estava, não vou dizer completamente drogado, mas estava completamente perdido, desnorteado. E o Blanchet se manteve fiel à posição do Partido Québécois. Ele começou defendendo a soberania do Quebec, mas sempre dando aquela cutucada no governo do Trump. Né? Então o assunto costumava voltar com essa frequência. Daí teve as eleições. A eleição aconteceu na segunda-feira passada. Na verdade, as eleições começaram 15 dias antes, que as pessoas podiam fazer o voto antecipado pelo correio ou nas localidades que eram possíveis. Então já teve um monte de gente votando. A apuração começou, acho que começou às 6 da tarde, já começaram a apurar as primeiras urnas, e foi, pelo menos no meu WhatsApp, a primeira mensagem que eu te mandei, assim, perguntando: PS, tá vivo? Não, porque como tem um fuso horário, eles começaram as primeiras urnas fecharam nas marítimas mais ou menos às 7 horas, e as últimas lá na Colômbia Britânica perto das 10 horas, então... E eu fiquei acompanhando, estava com 2 canais, estava com a CTV e estava com a CBC acompanhando as eleições. Inclusive tive que ir no Costco uma hora e continuei assistindo enquanto estava andando no Costco. Muito louco. Mas os números começaram a dar sinais do que ia acontecer, não exatamente o que era esperado. Antes disso, antes que eu esqueça, já tinha, nas semanas anteriores, né, eu comentei que tudo estava pendendo para o Partido Conservador ganhar ainda no começo do ano. Desde o começo de abril, mais ou menos, o jogo virou. Então ele estava dando que era praticamente... ia ser um rolo compressor liberal no país. Que todo o país completamente estava vermelho. E tinham até gente falando que, putz, isso daí está com cara de vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu nos Estados Unidos, nas eleições federais. Vai aparecer, vai mostrar que as pesquisas não estavam refletindo a realidade, e que vai ser uma revoada de conservador brotando por aí. E foi quase o que aconteceu, né? As pesquisas não mostraram exatamente o que se esperava. Aí, o que a gente viu? Bom, no final das contas, né, no frigir dos ovos, o Partido Liberal levou o governo. Eles ficaram com 168 cadeiras do total de 343. Lembrando que o número mágico para você ter maioria absoluta era 172. Então, não foi tão ruim para o liberal quanto foi quando o Justin assumiu no primeiro mandato. Eles ficaram só 4 cadeiras atrás da maioria, o que dá, sim, uma certa flexibilidade para o partido conseguir negociar com outros blocos. A gente vai falar um pouco mais sobre o que aconteceu com os outros governos depois. A surpresa de toda essa questão foi a participação popular. Eu acho que foi a maior participação popular historicamente, desde 1930, e ambos os partidos passaram de 40% do voto popular. Então, inclusive, quando a gente vê o número de assentos, não está tão distante assim. Foram 168 cadeiras para os liberais e 144 para os conservadores. Então, a gente tem uma diferença de 24 assentos só. E isso, comparado com o que se esperava de ser esse rolo compressor liberal, mostra que... eu não sei, para mim, eu queria saber a tua opinião. Para mim, mostra que o canadense ele tem vergonha de ser conservador? Eu não entendi o que rolou.
Então, de novo, o pessoal fala, pô, o PE, não sei o que, mas eu vou explicar com fatos aqui. Todo mundo sabe, eu tenho uma ideologia conservadora, isso não escondo de ninguém, o que não é ser reacionário. Muito cuidado, já expliquei isso. Mas por mais que existe duas maneiras de ver essa campanha. Primeiro que a gente fala assim, para mim, mesmo que seja eles ganharam minoria, é uma vitória, isso é incontestável, eles ganharam o poder. O objetivo de todo partido político é chegar no poder, e os liberais conseguiram fazer um 4º mandato, isso é histórico, entendeu? Fazer 4 mandatos consecutivos, estão os liberais no poder. Então a gente vai para mais de quase 15 anos aí só com governos liberais, e agora vamos dar. Segunda coisa importante, as pesquisas, eles tinham uma tendência realmente, no começo, é interessante de ver, porque em janeiro, o que alguns constatavam que seria mais ou menos mais de 200 cadeiras para os conservadores, todo mundo fala, não, ele vai bater o recorde de cadeiras, para os conservadores acabaram com 144, e sem falar que o próprio Pierre Poilievre não se elegeu no contado dele. E o mais interessante ainda é que 2 semanas antes, o National Post tinha soltado uma reportagem, National Post ou Toronto Star, não lembro, soltado, falando justamente da dificuldade que o próprio Poilievre teria. Então, assim, isso é para dizer que as pesquisas, elas funcionam, que são bem feitas, sim, as pesquisas, elas têm uma grande credibilidade aqui no Canadá, e só que aí é um ponto a colocar. Só que um outro ponto a colocar é que a gente já sabe, tem estudos que foram feitos sobre isso, eu já falei sobre isso outras vezes, tem estudos que mostram, e por quê? Porque quando as pessoas fazem as pesquisas por telefone, a maioria dessas pesquisas são feitas em telefone fixo, porque você não pode, pelo partido político, ter acesso ao telefone celular, enfim, tem essas questões. Então você tem que ligar no telefone fixo da pessoa. A gente sabe que quase ninguém usa telefone fixo. Uma outra coisa que acontece muito é que, devido a gente ver que existe uma corrente mais liberal, progressista em geral nos países, as pessoas que têm uma visão conservadora são muito mais difíceis de ser sondadas. Por quê? Porque às vezes a pessoa liga, mas ele não quer falar que é conservador, mas na hora de expressar o voto dele, ele vota conservador, que a gente chama da maioria silenciosa. Foi o que aconteceu com o Nixon, foi o que aconteceu com o Trump 2 vezes, e mais ou menos, não foi o que aconteceu no Canadá, mas se a gente olhar os números, tá? Não estou falando de vitória, estou falando de números. Primeiro, que o Partido Conservador, é a última vez que o último recorde do Partido Conservador tinha sido 39% de votos do total. Ele chegou a 41,3%. Então, ou seja, é um aumento muito grande dos conservadores. E outra coisa, o conservador ganhou entre a classe trabalhadora, classe que votava anteriormente uma liberal e progressista. Então, ou seja, ele teve um aumento muito grande dos conservadores. Um outro ponto que foi também mencionado com as pesquisas e os dados, não vou falar os números porque eu não quero encher todo mundo de cabeça de número, mas os conservadores progrediram também entre os jovens. Muitos jovens votaram conservador. O que tudo isso quer dizer, de uma maneira geral? Que existe sim uma tendência conservadora. Por isso que os liberais, eles ganharam, mas ninguém está falando, você não viu ninguém falando nós massacramos. Por quê? Porque é visto que existe uma tendência de pessoas que estão em desacordo com o que tem acontecido e se tornaram isso justifica a derrota que teve? Não estou tentando justificar a derrota. O que eu quero explicar e deixar bem claro de maneira técnica é que tudo vai se jogar agora na maneira que o Carney vai gerenciar tudo isso. Porque se o Carney não conseguir gerenciar, não entregar essa promessa, que até agora a gente só falou de promessa, existe uma possibilidade de que da próxima vez, porque só para ficar claro, por dados também e por estudos, um governo minoritário ele dura entre 18 meses e 2 anos. Entendeu? Então, se o Carney não conseguir, com tudo que a gente vê, o Trump conseguir demonstrar o porquê ele veio realmente, então muito provavelmente a gente vai ter uma eleição. E se essa galera que não estava contente continuar vendo essa diferença, a probabilidade dos conservadores ganhar é muito grande da próxima vez, porque o único lugar que os conservadores não conseguiram penetrar, isso é histórico disso, foi no Quebec. O Quebec deu a vitória para o Carney. Então, isso que fique bem claro, o Quebec que deu a vitória para o Carney. Na grande região de Toronto, a gente viu que muitos ridings, que eram dos liberais, os conservadores pegaram dos liberais, pegaram do NDP. Então, assim, foi uma derrota. O chefe não conseguiu se eleger na sua campanha, na sua própria circunscrição, uma vergonha. Mas nem tudo pode ser jogado fora. Por isso que existe dentro da discussão dos conservadores duas escolas. Tem a escola que fala, não, ele perdeu, ele tem que sair. Mas tem muita gente falando, calma,
É justamente o que eu falo. Vocês que são mais velhos lembram do Papalégua e da Raposa lá. O que não deixa o coiote pegar o Papalégua é a constância. Porque ele, toda vez que ele está a 2 centímetros de pegar o Papalégua com uma máquina, se a máquina quebra, o que ele faz? Ele joga tudo fora e começa do zero. Ao invés de pegar essa mesma máquina e falar, pô, tava 2 segundos, se eu melhorar aqui e aprimorar, na próxima vez eu pego. Então, é essa que eu acho que vai ser a grande jogada. Se o Poliev, tudo bem que ele vai conseguir uma outra cadeira, depois pode entrar nas questões técnicas se você quiser, mas se ele continuar, se ele mudar um pouco o tom dele, essa base que ele fez pode ser muito prejudicial para os liberais, claro, dependendo da maneira que o Carney vai gerenciar essa gestão dele. Só queria fazer um comentário, que a última vez que teve participação praticamente 100% do país para conservador foi em 84, quando o Mulroney foi eleito primeiro-ministro. Foi o grande primeiro-ministro do Brian Mulroney. Quase 100% do país votou conservador naquele tempo. E depois disso foi só quando o Harper foi eleito. Depois. Porque daí o Harper teve uma certa. E aí eu vim pra cá e não tenho a chance de ver essa psoroca acontecer. Você veio pra cá, o Harper tava aqui. Mas eu não tinha toda não tinha todo o parangolé, né? Eu tava preocupado em trabalhar, aprender o francês, nem tava. Aí um dia. Mas é igual a Copa do Mundo, mano. Um dia eu vou ver o Brasil ser tri, mano. Eu vi o Brasil ser tri, porque eu não vou ver um dia. Mas enquanto isso, pode rir. São as 3 coisas que eu queria ver nessa vida. Eu queria ver o Brasil ser campeão numa Copa do Mundo, um disco novo dos Beatles. Eu consegui ver que ele foi disco póstumo, mas saiu um disco novo dos Beatles. E eu consegui assistir um show do Rush. Então eu acho que agora eu posso morrer. Para aqueles que estão rindo, estão se divertindo, tem uma música do Racionais, entendeu? Que diz assim: ri, mas não desacredita, não. É isso aí. Só enchendo a cabeça de vocês com números aqui, que eu sou o nerd da história, então eu vou dar um pouco mais de números nesse negócio. Como eu falei, foi uma participação recorde, né? Foram 19 milhões e meio de canadenses que votaram. Foi o maior número já registrado na história. E são quase 69% dos eleitores registrados. Que a última vez que chegou próximo disso foi em 2021, quando o Justino ainda estava ali. Voto por partido, que eu falei, foi a maior participação que já teve. Mas se a gente olhar em termos de progressão, em 2021, que foi a última maior participação, os liberais tiveram 5,5 milhões de votos. Esse ano eles tiveram 8,3 milhões de votos. Os conservadores em 2021 foram 5,7 milhões e atingiram 7,9 milhões de votos. Ambos ultrapassaram os 7 milhões de votos. Né? Em termos de distribuição, né? A gente pode dizer que... Não, eu vou pular essa parte que você não precisa ver. A gente já falou também dos assentos, né? Que o liberal ficaram com 168 das 343 e o Partido Conservador ficou com 144. Outra coisa muito interessante é que desses 7,3 milhões de canadenses que votaram, na verdade, mais de 7,3 milhões de canadenses votaram antecipadamente, o que é muito insano se você parar para olhar tudo. E só para vocês terem uma relação de números, 19 milhões de votos no Canadá não dá a população da região metropolitana de Mumbai, que é 20 milhões de pessoas. Então não é exatamente um número assustador em termos absolutos, mas para termos de Canadá é um troço significativo. O que a gente pode dizer também de fatos interessantes desse negócio? Bom, no frigir dos ovos, o Carney ganhou no riding dele, na circunscrição dele. Na verdade, Ottawa inteira ficou vermelha. Praticamente todos os ridings aqui ao redor de Ottawa foram vermelhos. Isso também é um fato interessante, porque quando você olha na distribuição, o Partido Liberal ganhou nos grandes centros, mas saindo dos grandes centros, seja Ottawa, Toronto, Montreal, obviamente lá as províncias das prairies, como Manitoba, Saskatchewan e Alberta, são conservadores. Então a gente não entra nessa queira, mas nas províncias do leste e do Atlântico, a presença principal do Partido Liberal foi nos grandes centros. Você olha assim, na ilha de Montreal foi isso daí, na região de Ottawa também foi, e no centro da GTA. Você sai desse miolo, é tudo azul. Eu acho que isso corrobora com o que você estava falando.
E a grande treta da região de Toronto, da grande região que evitou mais ganhos dos conservadores, tem muitas pessoas do Partido Conservador culpando o Doug Ford. Por quê? Porque o Doug Ford ele faz parte do Partido Progressista Conservador, que não é a mesma coisa que o Partido Conservador do Canadá, são duas coisas totalmente diferentes. Porém, uma das outras críticas que foram feitas, muito criticado do Poilievre, e eu estou de acordo, foi que ele não criou pontes com os conservadores locais, porque teve ex-ministros de finanças, conservadores de várias províncias que levantaram a mão para ser o ministro de finanças dele e falou, não quero, não vou anunciar. O Doug Ford, ele arrumou várias tretas com o Doug Ford. Aí o Doug Ford, o que fez? Começou a fazer campanha contra ele. Então, principalmente nas grandes regiões centrais, que é muito multicultural, os conservadores não tinham entrada. E em vez dele criar pontes com essa galera, o que ele fez? É o contrário, ele construiu muros criticando o Doug Ford. O Doug Ford praticamente fez campanha contra o Poilievre. E quando você tem um contexto, por que eu estou falando isso? Porque quando você tem um contexto de uma campanha longa, de 2 meses, é mais tranquilo, você vai ter vários debates, você vai ter... Só que a campanha foi curta, foram 5 semanas. Então, como o Massaro já explicou, quando você tem um alto índice de voto antecipado, o que isso quer dizer? Qualquer pessoa que está analisando politicamente já fala assim, as pessoas já tinham na cabeça o que ia fazer. Então, quando o índice de votação antecipada é muito grande, é que as pessoas já estavam decididas desde o começo. Pouco se foi mudado. Então, o Doug Ford teve várias críticas sobre isso depois, mas também foi uma falha, não do Doug Ford, porque a falha foi, na verdade, do Poilievre. Porque do mesmo jeito que ele criticou, atacou com os nomes dele lá, que chegou o Jack Missing, ele criticava o Blanchet falou assim, eu tô na situação difícil, você tá na situação difícil, mas eu vou estender a mão pro Carney pra ver, tipo assim, eu prefiro ir com o Carney pra ver você se lascar. E foi o que aconteceu. Ele não conseguiu fazer alianças, e isso prejudicou ele na região de Toronto. E como você falou, a gente vê claramente na região de Toronto, que aonde estão ali as bases do Doug Ford, porque o Doug Ford tá com uma boa credibilidade, acabou de ser reeleito, se ele tivesse se unido ao Doug Ford tivesse feito campanha com ele, talvez, não é nenhuma certeza, mas talvez ele teria conseguido algumas vitórias, que realmente teve o efeito contrário. Todo mundo falou, temos que lutar contra o Trump é contra nós, e o Doug Ford falou assim, melhor eu acho que é o Carney. Quem sobrou para quem? Pro PP, que não foi primeiro-ministro. Ele era o cara que estava, e eu acho mais, assim, eu adoro política nesse sentido, que era mais interessante que você olha em janeiro, você tinha o quê? O Mark Carney, que não era eleito, ok? Que ele era primeiro-ministro sem ser eleito, que entra no partido para substituir o Trudeau, e do outro lado você tinha quem? O Poilievre com 26 pontos na frente, que estava na porta do poder. Mano, o cara estava assim, quase com o pé no poder, com 200 deputados. Um mês depois, o que acontece? O Mark Carney tem uma cadeira, é eleito, e o Poilievre perde a cadeira e tá com a corda no pescoço. Tipo assim, eu acho isso simplesmente fascinante, mesmo se eu tô puto. Eu tô puto, mano. Eu tô me controlando aqui pra não falar o que eu queria falar, mas eu tô puto. Então, essa parada do Poilievre perder o assento foi interessante. O Poilievre estava concorrendo pelo riding de Carleton, e o riding sofreu pela campanha desse Impossible Ballot. Acho que não é Impossible Ballot, esqueci o nome do movimento. Que você lembra o nome do negócio? Ah, eu sei que eu sei. Vai. Enfim, essa parada aí, que a galera... É um movimento que a galera critica o sistema eleitoral. Então, o que aconteceu? Tiveram 91 candidatos inscritos no riding de Carleton. E quando você via, tem fotos aí, tem até... Tem vídeos da galera segurando o tamanho da cédula. Ela é uma folha A3, A0, sei lá, é gigante aquela folha. E tava conversando com gente que trabalha dentro do Elections Canada, eles falaram que eles tiveram que fazer uma cédula especial para isso, porque não tinha como. E na urna na urna de voto, eu acho que cabem, sei lá, 300, 400 votos, nessa cabia 100, ou menos de 100. Então era a condição em si, mesmo que não tivessem tido tantos votos adicionais, quando você se depara na hora de votar e você olha aquela quantidade de nomes, o nome do Poilievre estava ali no meio, estava na miúca. Então você tinha que ficar procurando em quem você queria votar para poder votar ali. Então há quem diga que isso também prejudicou o fato dele ter perdido nesse riding. Por sinal, ele perdeu o próprio assento. Então foi o que você falou, né? Eu entendo essa teoria, mas
eu falo do meu, que uma vez só para fazer uma imagem aqui, a gente esteve num banco uma vez, nós tínhamos um campeonato de hóquei no gelo, e eu fui jogar, né? E só que você separava por categoria, tinha categoria participação, categoria elite, categoria competição, e eu fui com os amigos, nós vamos jogar só para se divertir. Só que os caras que colocaram nossa categoria, os caras eram muito fortes. Então a gente só sabia como tava o gelo do outro lado quando virou o jogo, porque a gente não conseguiu nem arranhar o gelo dos caras. Então, assim, é aquela coisa do futebol. Quando chove, chove dos dois lados, entendeu? Quando chove no campo, pode reclamar da chuva. E pro Poliev, se os liberais conseguiram achar o nome do candidato liberal, os conservadores tinham que ter capaz de achar o nome dele também. Mesmo que você falou. Teve até uma formação especial de como dobrar a célula, porque o bagulho parecia um papyrus do Dark. Mas, do mesmo jeito que o liberal ganhou, o nome dele estava no meio dos mesmos que o do Poliev. Então, uma certa... Os conservadores que tentam se desculpar com essa questão aí, eu falo, mano, o cara perdeu, porque na verdade eu acho que a culpa dele ter perdido no riding dele foi da organização. Porque quando você está em campanha eleitoral, lógico, como que aqui é nacional, você tem todo o país todo para visitar tecnicamente. Você fala o quê? É difícil o cara que está o chefe do partido perder na sua própria circunscrição. Então o que acontece? Você dá um pouco menos de atenção achando que você está ganhando, mas você não pode deixar largado. Então, ou seja, quem deveria estar vendo isso era o pessoal do escritório do circunscrição dele, de falar, o negócio aqui tá pesado, entendeu? Mas o pessoal deixou lá achando que ia ganhar e o cara não... Então, isso é a culpa da organização, porque isso não pode acontecer. Como você pode deixar o seu chefe sem cadeira? É uma vergonha, foi uma vergonha total. Isso foi uma vergonha. E só fechando essa questão de números, só para dar o balanço, né? A gente falou 168 para os liberais. Isso foi um aumento de 16 assentos comparado a 2021. Dos 144 que foram para os conservadores, ele teve um aumento de 24 comparado ao que tinha antes. A partir daí é só desgraça. Porque o Bloc Québécois perdeu 10 assentos, ficou com 23. O NDP perdeu 17... Ficou só com 7, perdeu 17 assentos. E ainda está com risco de perder o status de partido oficial. Perdeu. Já perdeu? Perdeu porque para ser um partido oficial tem que ter no mínimo 12. Se você não tem 12, você não é partido oficial. Considerado um partido. E os verdes, pobres verdes, né? Ficaram com um assento. Só ficou com a Elizabeth May mesmo. Então, é um cenário interessante nesse momento. Porque, na prática... Existem 3 partidos agora no parlamento. E quem vai fazer a diferença para os conservadores, para os liberais, vai ser, obviamente, o Bloc Québécois. Ou seja, vai ter que... Acho que nesse momento, né? Eu acho que é um momento para a gente fechar essa questão de eleição. O que vai rolar agora? Porque agora o bicho tá... O cenário tá feito. Né? O Carney tá ali. O que vai acontecer com o Poilievre? Eu não sei se eu vi ainda o que vai acontecer, se o partido vai tentar manter ele como líder. E o Singh já pediu a conta, já saiu, não é mais presidente do partido do NDP. A Elizabeth May tá ali. E o Blanchet tá nessa condição dentro do Quebec, só com os 23 assentos. O que vai rolar agora? O que você acha que vai pegar agora, meu Pipe? O que vai acontecer primeiro é que o ministro Carney agora ele tem que ter uma reunião, ele tem que fazer o discurso do trono, que isso é muito importante, ele tem que refazer o seu gabinete ministerial, então ele está mais tranquilo nessa situação, e como ele está perto ali da maioria, falta só umas 4 cadeiras, ele vai ver com quem que ele vai se aliar para poder governar, que é um pouco menos complicado que da outra vez. Os conservadores eles estão decidindo ainda se vão dar um voto de confiança, porque dentro do procedimento do Partido Conservador existe recurso para mandar o chefe embora. Então não sei se eles vão mandar o chefe embora ou se eles vão tentar, porque o que pode acontecer é alguém de uma circunscrição lá que é candidato, que é um lugar, um Chateau Fort lá, que é garantido que ele vai ganhar, o cara pode se retirar, aí o Carney automaticamente chama a eleição parcial o mais rápido possível, porque essas pessoas que são conservadores precisam da representante lá, ele se candidata lá nesse outro lugar e ele ganha e ele volta, porque hoje ele não pode entrar na Câmara, ele não não tem lugar, então ele não pode debater com o Carney lá, então isso vai acontecer. Do outro lado você tem o Bloc Québécois,
que vai tentar, como sempre, tentar ficar ali puxando a sardinha pro lado do Quebec, só que o grande problema é com quem os liberais vão se aliar, porque a gente não pode esquecer que a lição que o NDP teve de ter se aliado aos liberais foi muito dura. Quem acabou perdendo foram os liberais. Então, assim, será que eles vão falar assim, não, o Bloco já falou, não, a gente não vai dar um cheque em branco pro Carney, a gente vai ver lei por lei, a gente vai ver se esse apoio vai ter algum benefício pro Quebec. Do lado do NDP, eles não falaram nada ainda, porque eles estão pegando os cacos, vão ter que entrar agora numa cursa para uma nova eleição do novo chefe, fazer novos congressos, tudo isso leva tempo. O Partido Verde não serve para nada, a gente sabe. Então, é um momento de incerteza, e é aí que joga-se, talvez, que a gente vai conseguir ver quem é o Mark Carney, porque ele tá, como a gente diz aqui, ele tá patinando sozinho na pista de patinação. Ele não tem uma oposição forte, porque a oposição não tem chefe, ele tem um bloco que ele precisa, na verdade, de 4 votos ali, então, dependendo do que eles vão passar, não tem como tirar o poder dele de uma hora para outra. O NDP tá pior que cachorro morto, sem dinheiro para fazer campanha, então isso daí vai dar... Porque quando a gente tem um novo governo, tem algumas coisas que acontecem. Primeiro é a lua de mel. A mídia ela vai dar uma chance pro Carney. Ninguém vai ficar em cima do cara. O cara acabou de ser eleito, o cara é novo na política. Então, vamos dizer assim que ele vai ter uma certa margem de erro maior. Não, o cara acabou de chegar, então a mídia vai dar essa colher de chá para ele. A população não quer voltar para as urnas daqui a 5, 6 meses, 1 ano. Então o pessoal vai falar, já que ele tá ele mesmo. Então vai depender muito dele, entendeu? Então ele tem uma certa facilidade devido ao contexto, que nem agora, ele vai semana que vem encontrar o Trump. Se o Trump não der uma zelinskada nele lá, que nem fez com o Zelensky, e tratar ele bem, vai continuar dando aquele verniz de o cara realmente era ele mesmo. Então tudo está muito inseguro, mas mais complicado agora. O que vai se ter, pelo menos por um bom tempo agora, acho que vai se ter uma calmaria na Câmara, porque não vai ter mais o Poilievre, que vai demorar tempo para ele voltar, vai ter aquelas acusações, todo mundo tentando se recolocar aí. E o interessante, assim, só para dar um exemplo, como essa eleição foi tão maluca, que aqui eu vou pegar o meu lado aqui da Rive-Sud. A Rive-Sud aqui de Montreal era muito bloco, tinha muito bloco. O bloco quebecois ganha muito aqui, é muito bloquista desse lado e o pequista. O que aconteceu? Teve uma circunscrição aqui do lado, que é Longueuil-Saint-Hubert, que tinha um candidato do bloco. O cara tá há mais de 5 anos, o cara era um antigo ator aqui. O cara faz o papel dele, trabalha, tá em todo lugar. E aí ele perdeu para um cara. Olha só pra você ter ideia de como foi louca essa eleição. O cara, não tô aqui dizendo, eu só tô dando os dados para falar que o cara, não quero que diga, mas o cara tá falando porque ele veio de tal país, não. Ele chegou do Haiti em 2017 a 2018. O cara chegou aqui em 2017, 2018, não conhece quase nada de política. O cara tentou ser corretor imobiliário, vender casa, não deu certo. O cara tentou ser, depois foi tentar, isso que saiu no jornal, tá? Depois ele foi tentar ser instrutor de autoescola, não deu certo. Ele estava atualmente ali dirigindo ônibus para pessoas com dificuldades. Nem ônibus, o carro dele ele usava adaptado para levar as pessoas para... Ou seja, só que ele chegou lá e falou assim, vai ter uma eleição, ele fazia parte da associação, e falou, a gente não tem candidato aqui. O cara falou, não tem candidato? Não tem candidato. Você se importa de ser só um candidato lá, só pra gente falar que teve candidato? Ele falou, o que eu tenho que fazer? Nada, só tira uma foto e vai colocar sua cara em todo lugar. Então ele concorreu com um cara do bloco, dentro de um lugar totalmente bloquista, um candidato, um deputado que já estava aqui há 5 anos, eles colocaram um John Dude, ele não fez campanha. Ele não fez porta a porta. O cara não ia em entrevista de rádio. O cara não ia em entrevista de televisão. Para complicar um jornal local daqui, achou que ele era abonado numas contas no Instagram, velho. Tudo umas contas, sabe aquelas contas tipo meio de um funk africano, aquelas mulheres reboques, esse meio tom bem machista, bem sexual. Não era pornográfico, de novo, era bem sexista, mas sabe aquela coisa tipo que você vê assim, os caras tratando a mulher daquele jeito, aí falaram, aí os organismos daqui fizeram uma carta pedindo pra eles retirar. Ou seja, o cara fez tudo que em uma campanha a gente fala pra não fazer. A gente fala assim, cara, a primeira coisa que você faz na sua campanha, fecha suas contas particular, abre uma só por partido. A gente fala, cara, você não é conhecido, você tá concorrendo contra um cara que é deputado 5 anos, bem, você tem que fazer o máximo de aparições possíveis, você tem que dar entrevista. O cara fez tudo contrário, fez tudo contrário. O que aconteceu? Por causa da vaga liberada no Mark Carney, o cara ganhou, velho.
O cara ganhou com 700 votos de diferença. Então, ou seja, é o tipo de coisa que não aconteceria numa questão normal. E o que eu tô falando isso? De novo, eu tô explicando que teve muitos lugares que as pessoas fecharam o olho, votaram por antecedência justamente por isso. Os caras falaram, é o Carney que precisa, devido a nossa, que a gente não vota no primeiro-ministro, devido ao nosso sistema eleitoral, o pessoal falou, tem que entrar liberal pro Carney entrar. Então, o cara, e outra, de novo, a culpa não é do cara. Por mais incapacitado que o cara possa ser, ele foi lá e deu o nome dele. Quem votou nele que é o culpado. Então, só pra vocês verem como essa eleição foi uma coisa totalmente maluca. Ainda agora, em Terrebonne, a Terrebonne demorou 4 dias para sair a eleição, porque, de novo, tinha uma candidata do bloco também lá, Terrebonne, bloquista, ela tava há muito tempo lá pegando uma menina que nem era Terrebonne, a menina vem de Ottawa, velho. A menina vem de Ottawa, o Partido Liberal falou, não, vai se apresentar lá. A menina, tá bom, o que tem que fazer? Só vai lá e põe a cara. Apresentaram a menina lá, a menina no dia da eleição ganhou por 35 votos na frente da candidata do Bloco Québécois. Aí recontaram, e ontem saiu que quem ganhou na verdade foi a candidata do Bloco, mas não pode ainda garantir, porque talvez vai ter uma outra recontagem jurídica por causa da margem que é muito pequena. Então, o meu ponto é, essa eleição, para terminar, não foi uma eleição normal, não foi uma eleição como a gente está acostumado, foi uma eleição completamente diferente, um contexto completamente diferente. Então, as pessoas que ganharam isso aí tem que tomar muito cuidado, porque há muitos desses que ganharam não vão resistir quando o mundo voltar ao normal, porque a gente está aí na sombra do Laranjão, o Laranjão ferrou tudo, mas muito cuidado com tudo isso, é só isso que eu tenho para dizer. Eu tô puto, mas continuo a dizer, se o Poilievre ficar, essa bateu na trave, mas a próxima, irmão, a próxima vai ser a boa. Vamos ver. Pé, eu sinto te dizer isso, mas as tuas previsões não estão dando muito certo até agora, né? Mas... Zoado, velho. Tá zoado. Eu vou parar desse negócio aí, Mas eu tava baseado nessa pesquisa. Tá certo. Cara, eu falo, mas eu vou defender, eu vou baseado no que os caras estão falando. Segundo eu falava, você pode pegar os programas. Se a tendência continuar segundo as pesquisas, e eu confio em pesquisa, acredito na pesquisa, acho que são muito bem feitas, mas elas mostraram nos últimos dias, como a gente comentou aqui, que a giripoca estava piando. E a giripoca piou, mas não piou tanto, mas piou. Mas foi culpa do Quebec. Eu vou mudar de província, velho. Mas só que eu não gosto mais da Daniela Smith, então eu tenho mais pontinho. Caramba, eu tô ferrado agora. Tem no Nunavut, velho. No Nunavut não, aí não dá. Eu já te falei, as Atlânticas é o lugar, Pé. As Atlânticas é o lugar. As Atlânticas, eu gostei, as Atlânticas fizeram a parte dela, mano. Já te falei que eu vou pra lá esse ano. Esse ano eu vou passear nas Atlânticas e me espere que o Abreu me espere que eu vou visitar ele também. Então assim a gente fecha nosso mega bloco federal. A gente falou no começo do programa, ia ser um bloco especial, só de eleição. E agora a gente segue pro nosso giro habitual pelo país. Vamos. British Columbia. Então, BSC, começando por aqui, né? A primeira notícia é que o ritmo do aumento dos aluguéis diminuiu, mas os custos de moradia ainda estão subindo na região metropolitana de Vancouver. O mais recente relatório de habitação da Metro Vancouver destacou a necessidade de mais unidade de aluguel para famílias e maior construção para atender ao crescimento populacional previsto, apesar do aumento mais lento dos aluguéis e o crescimento do estoque de imóveis. Além de ressaltar o aumento nas filas de espera por habitação social e o aumento da população sem teto na região. Só contextualizando, quem não sabe, habitação social são os imóveis que são subsidiados pelo governo exatamente para a população que tem mais necessidade. Não é novidade para ninguém também que Vancouver está sofrendo com o aumento da população sem teto. Muitas dessas pessoas foram afetadas pela pandemia, mas tem muita gente também afetada por causa do consumo de drogas. Então, fala assim, você tem praticamente um Walking Dead de Vancouver, com cenas como, por exemplo, de lojas que tem que colocar grade porque tem assaltos na região. Então, mas fora isso, é chover no molhado. A gente continua dizendo. Não tem casa para todo mundo. Por uma razão muito estranha, num país com um território desse tamanho. Mas enfim. E a gente viu que, voltando no assunto da agenda das eleições,
um dos assuntos que não foram falados foi a habitação. A gente sabe que habitação, droga, esses assuntos não foram discutidos durante a campanha, porque a gente estava todo mundo direcionado para uma só questão. Mas, continuando aqui, é um novo caso de sarampo confirmado no baixo continente da British Columbia. Um novo caso de sarampo relacionado a viagens foi confirmado na região do Lower Mainland, na Colômbia Britânica, em um visitante de Toronto, elevando o total de 6 casos confirmados na província, e as autoridades de saúde estão alertando o público para monitorar sistemas devido à alta contagiosidade da doença e o baixo índice de vacinação. Tem que se vacinar, irmão, porque senão, ao cuidar aí, ó, sobra para todo mundo essa coisa. Essa é uma notícia foi da semana passada, mas a gente está dando continuidade, que foi a questão do cara que acabou atropelando uma manifestação de um grupo filipino em Vancouver. O homem que foi acusado de participar desse atentado estava sob supervisão da lei de saúde mental. O homem conhecido Kai Ji Adam Lo foi acusado de 8 homicídios em segundo grau depois de um ataque fatal durante o festival Lapu Lapu Day, que deixou um total de 11 mortos e muitos feridos. Na época desse trágico incidente, ele estava sob supervisão da equipe de saúde mental do Vancouver Coastal Health, conforme foi declarado pelo Ministério da Saúde de British Columbia. Apesar de estar sob acompanhamento, não havia sinal de violência da sua parte. As vítimas do ataque variam entre 65 e 5 anos, e várias pessoas ainda estão hospitalizadas em estado crítico. O Lo tinha um histórico de interações com a polícia devido a questões de saúde mental e estava em licença ampliada no hospital. Ele havia enfrentado perdas familiares significativas recentemente, incluindo a morte de seu irmão, e estava sob pressão financeira relacionada à construção de uma casa anexada. A polícia informou que ele tinha interações anteriores com as autoridades, mas não identificou mudanças na sua condição antes do ataque. Então é um momento triste, decepcionante também, em relação à forma como foi, como a saúde deixou isso acontecer, sem ter um controle mais rígido em relação ao indivíduo, e é uma perda, cara. Crianças, eu não tenho o que falar, é muito triste. Eu acho que o Canadá, eu já falei disso, acho que o Canadá é muito inocente muitas vezes, nesse sentido de, principalmente nessa crise de saúde mental. Por que eu estou falando isso? Eu não quero misturar aqui, eu não quero fazer que as pessoas achem que eu estou fazendo a ligação entre saúde mental e violência, não tem nada a ver uma coisa para outra. O que eu estou dizendo é que esse cara, ele era um cara conhecido da polícia. Ele já tinha dado várias novidades. A mãe dele, eu acho que já tinha se suicidado. O irmão dele tinha problema mental. O cara tava com... Então, assim, o cara, na verdade, era uma bomba relógio andando. Era uma questão de momento que o cara ia explodir. E quantos outros como esse estão na mesma situação? Mas só que o que é, como a gente sabe, no Canadá você não pode forçar o cara a se tratar, se o cara não estiver oferecendo um perigo iminente, você não pode fazer nada, o cara chega lá, vai pro Instituto Pinel, depois tá legal, põe na rua de novo, por isso que a gente tá vendo esse monte de maluco andando na rua. Mas vai ter que chegar a hora de ter uma conversa séria. O cara fala, o PE tá querendo colocar os caras tudo no hospício. Não é esse o ponto. O ponto não é pegar esses caras que tem problema, que precisam de ajuda e tacar no hospício. O problema é até quando a gente vai ficar nessa inocência achando que esses caras... Tem os maluquinhos que não oferecem perigo. Onde em Montreal tem um cara lá que você conhece. É o cara falando, mas tem uns, brother, você não sabe se ele vai te empurrar no metrô. Você não sabe se ele vai pegar um pedaço de pedra e atacar na sua cabeça. Você não sabe se ele vai pegar um carro e jogar no meio da multidão. Então, enquanto não parar de ter essas questões mais inocentes... Não, porque é um ser humano... Claro, concordo, é um ser humano total. Porém, um cara desse, que a polícia... que tudo que tinha um histórico do cara... se a pessoa acha que esse cara podia estar andando na rua tranquilamente, dirigindo um carro, é o resultado que deu, entendeu? É o resultado que deu. Então, assim, a minha pergunta é, vamos continuar nesse papo? Não, vamos continuar mantendo assim e deixar essas bombas relógios ambulantes? Ou vai todo mundo sentar e falar, não, mano, vai ter que fazer alguma coisa, o cara vai ter que se tratar, vai ter que... Eu não sei qual que é a resposta, mas eu acho que demorou já para se tomar uma atitude nesse sentido. Tá revoltado hoje, hein?
Tô puto, mano. Tô puto que, mano, quando acabou as eleições, eu olhava pro. Eu só olhava. Eu tenho pra quem não sabe, eu tenho uma coleção de figurinhas de vilões aqui da Marvel, cara. Eu olhava assim, mano, o Kingpin, mano. Eu olhava o Magneto, eu olhava o Apocalipse, mano. Eu olhava o Doutor, o Juggernaut. Eu falava assim, mano, o que vocês fizeram com o Quebec? Mas enfim. Mano, eu perdi as minhas eleições, cara. Eu fui dormir puto, minha mulher dando risada. Falei assim, calma, eu não consigo ficar calmo. Oi, o Quebec fez, mano? Quebec deixou o Carney. Não, o Carney, eu sou a mudança, velho. Eu sou a mudança. Eu tava com o Trudeau, fiz tudo com o Trudeau, ajudei o Trudeau, mas eu sou a mudança. Brincadeira. E continuando aqui, voltando nossas paradas aqui, um urso negro foi morto após atacar uma mulher em Whistler, em British Columbia. Um urso preto foi abatido em Whistler depois de atacar uma mulher que passeava com seu cachorro no bairro de Cadenwood. E as autoridades de conservação da Colômbia Britânica indicaram que a decisão foi tomada devido ao risco que o animal representava para o público. Tá vendo? Os caras foram lá e mataram o brother, mano. Mataram o ursinho. Coitado, mano. E onde tá a sociedade protetora dos animais? Absurdo. O pobre do urso na dele, velho. Nem votou o urso. Se tivesse votado, tinha ganhado. Tem que ter a sociedade protetora dos conservadores que perderam as eleições, mano. Alberta, the Wild Rose Country. Chegamos na tela dela. Não vou nem falar o nome dela, porque o bicho não tá muito bom pra ela. Até fiz piadinha com a Dani lá, você viu lá que tô querendo indicar ela. Mas enfim, vamos lá. Alberta. A comunidade filipina da província reage ao atropelamento mortal em Vancouver. A comunidade filipina no Canadá está de luto depois do trágico incidente no festival em Vancouver, onde morreram, que a gente acabou de reportar. E a comunidade de Alberta também declarou luto oficial em respeito às vítimas. Três coisas. E o número de mortes por gripe em Alberta é o mais alto em pelo menos 16 anos, à medida que as taxas de vacinação, de novo, caem. A temporada da gripe em Alberta está sendo a mais mortal em anos, com 193 mortes registradas até agora, superando a temporada anterior, e especialistas como o Dr. Greg Ginnen e o Dr. Shelly Dugan enfatizam a necessidade de acompanhar de campanhas de vacinação mais agressivas, destacando preocupações com as baixas taxas de imunização e o impacto nos hospitais, tá vendo? Aí quando meteu outra pandemia na porta aí, esses doidinhos da vacina vão falar, mas tô querendo fazer um toque de recolher, mas tá querendo vacinar todo mundo. Por quê? Porque o Pissoroco, mano, tem horas, mano, que tinha que ter o Thanos, mano. O Thanos, mano. Ele clicava o dedo assim, ó, você não, você fica, você vai. Eu acho que eu vou te colocar como capa desse programa, você tá? Não, tô que nem o Morguete. Lembra do Morguete, velho, que batia? Morguete. Pegou o Morguete. Eu tô quase pegando minha espada ninja ali e batendo aqui na mesa. Mano, como que nós perdemos essa parada? No colo do capeta! É isso aí. Um influenciador financeiro violou as leis de segurança de Alberta. O influenciador autodenominado James Dominic Floreani foi considerado culpado de violar as leis de valores imobiliários de Alberta ao promover empresas sem divulgar que os posts eram patrocinados, enquanto reivindicava recomendações de investimento sem experiência formal na área. Eu vou dizer uma coisa, se você acredita em influenciador, inclusive, se acredita na gente, você é meio trouxa. Você tem que confiar em gente que fala a verdade. Não, mas falando sério, se vocês seguem influenciador e o cara diz lá, eu estudei 30 anos, não sei o que e tal, cara, se o cara já começou sem falar as credencial, você já pode ficar com o pé atrás. Tem um monte de médico e advogado agora nesse Instagram da vida aí, cara, que eu já começo com uns 3 pés atrás, assim, que eu penso assim, pô, o cara precisa se vender dessa maneira? Realmente é necessário? Agora tem um Zé Ruela aí que não... Tipo, o cara se vendeu as coisas. E eu não sei o que é pior. O cara que faz isso ou as pessoas que acreditam no cara sem acreditar. Mas abra os olhos. Bom. É de novo, como diria o Immanuel Kant, grande filósofo, que tem pessoas que amam a heteronomia, que é justamente o contrário da autonomia. Tem que ter sempre alguém falando o que tem que fazer. E aí cai nessas paradas aí. Eu ia fazer um link aqui com as eleições, mas deixar aqui. Vamos aqui.
Eleitores de Edmonton queriam mudanças e ação sobre acessibilidade, dizem candidatos conservadores. Candidatos conservadores ganharam 7 das 9 cadeiras em Edmonton nas eleições, destacando-se pela ênfase em questões de acessibilidade econômica e criminalidade, refletindo o desejo dos eleitores por mudança, enquanto diversidade de opiniões em Edmonton não se reflete completamente no sistema eleitoral de maioria simples. Então, ou seja, a gente falou lá atrás, aos poucos essa coisa está crescendo, então não surpreenda-se se concretizar na próxima eleição. Eu espero que seja em breve. Paulo Henrique, o profeta. Saskatchewan, land of living skies. Saskatchewan! Então, a notícia de Saskatchewan é que os acadêmicos, de acordo com estudantes, pesquisadores, as pessoas estão evitando viajar para os Estados Unidos em meio ao clima político. Os acadêmicos canadenses Wendy Verity e Nazim Muhajarini estão reconsiderando suas viagens aos Estados Unidos devido às políticas de imigração e ameaça à liberdade acadêmica sob o presidente Donald Trump, afetando suas oportunidades de networking e desenvolvimento profissional. Isso aí eu tô vendo acontecer com uma certa frequência. Um monte de gente que tenta viajar para os Estados Unidos para eventos, né? Então, sei lá, congressos e coisa do gênero, que acaba sendo barrado ou duramente questionado durante a fronteira. Mesmo canadenses, no caso desses dois, eles são canadenses. Então, eles estão considerando duramente se eles vão ou não vão passar. Tem empresa aqui que já fala pros caras, se você for lá, vou te dar um burner, um telefone sem nada, já vou te dar um... Porque se os caras te parar de te questionar, provavelmente você pode ter problema. Isso tá acontecendo mesmo. Friendly, Manitoba. E minha família, vamos agora pra lá. Vamos sair de Alberta, que Alberta não gosta mais de Alberta, não quer mais pra Alberta. Vamos pra Manitoba. Manitoba é legal, cara. Friendly Manitoba. Uma família de Winnipeg reivindica feridas excruciantes na pele ligadas a protetor solar e vai processar o fabricante. Uma mulher de Winnipeg e seus 3 filhos alegaram terem sofrido queimaduras e danos dolorosos na pele após usarem um protetor solar Banana Boat Ultra Sport SPF15 durante férias em Cuba e agora processam o fabricante e varejista do produto, alegando que o protetor continha o composto químico benzeno, que seria tóxico e cancerígeno. Mano, você imagina, tu vai pra Cuba tirar férias de boa, chega lá e fica todo... Mano, que fase, mano. Tá pior que o Poliépico que perdeu. Fique atento no conteúdo dessas coisas. E a última das prairies é que ainda em Manitoba, depois de se esconder de bombas e encontro com piratas, nós temos a queda de Saigon há 50 anos desencadeou viagens aterrorizantes para Manitoba. 2 mulheres, Chao Fan e Stephanie Petsamai Stobik, compartilharam suas experiências de fuga aterrorizante após o fim da Guerra do Vietnã, que resultou em uma das maiores crises de migração de refugiados, enquanto ambas, depois de enfrentar dificuldades extremas e encontrarem nova vida no Canadá, se tornaram figuras de destaque em Winnipeg. Então, esse ano, inclusive, a gente comemorou o aniversário do fim da Guerra do Vietnã. Sabe quando acabou? Nem sabe que acabou. Você aceita ou você retruca o fato de que os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã? Olha, agora é a pergunta que o cara vai falar. Agora você quer me pegar. O cara fala assim, se os Estados Unidos ganhou... Não, os Estados Unidos, essa é a guerra que ele nunca ganhou. É a guerra que os Estados Unidos nunca ganhou. É lógico que eles nunca vão assumir isso daí. Mas os Estados Unidos ele não ganhou a guerra do Vietnã, é uma guerra que mais destruiu, e tanto que eles se retiraram. Para quem lê um pouco da história da guerra do Vietnã, é interessante que ela começa ali e o Nixon, quando ele se elege logo depois, e o presidente, agora esqueci o nome, que vem um pouco antes dele, ele queria ter feito declarado fim da guerra, mas os organizadores que estavam junto dele, que eram mais republicanos, falaram, não, deixa, tem historiadores que eles falam, deixar rolar para jogar na mão do Nixon o final da guerra do Vietnã, que a gente sabe que foi uma guerra totalmente atroz e que os Estados Unidos realmente entrou numa parada que eles não deviam, que a gente lembra que os próprios soldados americanos perderam muito, porque foi uma guerra que, para quem leu sobre o assunto, foi ali que a cocaína se dissipou
destruiu praticamente o exército americano. Eles eram drogados, não respeitavam hierarquia. Quem assistiu alguns filmes do Rambo, Apocalipse Sinal, ele mostra muito esse lado que o exército americano estava totalmente despreparado. Quem existe ainda hoje ali no Vietnã, eles fazem visitas nos túneis que os Vietcongs fizeram, que como eles atacaram os Estados Unidos, sem os Estados Unidos estar preparado, é lógico que eles nunca vão assumir isso. Foi uma guerra horrível, mas os Estados Unidos não ganhou essa guerra, porque os Estados Unidos queriam exercer uma certa influência. Eu, de novo, já falei, quem conhece a história americana sabe que os Estados Unidos já tentou influenciar o Havaí, que os Estados Unidos foi um golpe que eles tomaram o Havaí, o Panamá, Nicarágua. Você pegar a guerra que teve com as Filipinas também, foi tudo... O Vietnã, então assim, os Estados Unidos não é de hoje que ele vem tentando impor a sua influência no mundo. Ele tentou primeiro invadindo lugares que eles tomaram como o Havaí. O Panamá, para quem não sabe, era uma colônia da Colômbia, que eles acabaram financiando ali os rebeldes para tentar subverter o governo. Eles fizeram isso na Nicarágua, Então, ou eles têm, quando eles viram que não estava mais para pegar o país, eles começaram a tentar inverter o poder ali, financiando guerrilhas. Foi o que eles fizeram ali no Vietnã também, de uma maneira bem simples aí pra história. Mas pronto, tá respondido a sua pergunta. É que eu dou uma volta do caramba pra responder. Foi interessante, eu gostei da sua volta. Mas eu só queria usar isso daí porque tem um cara maluco aqui que tá ao sul, que tá pensando em anexar outra região, tá dizendo que não vai pagar tarifa e tal. Enfim. Leiam o livro Overthrow, muito bom esse livro, que ele explica todos os lugares. Eu li esse livro muito interessante onde ele explica que como os Estados Unidos, desde o Havaí até o Iraque e tudo, como ele acabou tentando influenciar ali a política, geopolítica no mundo todo. Muito bom livro, é um livro muito interessante, do Stephen Kinzer, Overthrow. Stephen Kinzer é um livro muito bom se você gosta desse assunto. Esse foi um momento Tim Maia, né? Leia o livro. Leia o livro, né? E a gente fecha a notícia das prévias e a gente segue para Ontário e Quebec. Ontario, a place to grow. Então, Fordlândia, sua hora vai chegar, Ford, sua hora vai chegar. Mas enfim, enquanto não chega a hora do Ford, primeira notícia é que a RCMP prendeu um homem de Ontário por supostamente tentar deixar o Canadá para se juntar a um grupo terrorista. A Polícia Federal do Canadá prendeu um homem de 32 anos acusado de tentar deixar o Canadá para se juntar a um grupo terrorista e foi mantido em custódia depois de uma audiência no tribunal. Você pode essa? José, fica vendo isso daí, mano, porque foi o que aconteceu durante a guerra do Estado Islâmico lá, né? Um monte de gente saiu, então ainda tem esses resquícios aí, mano, E um morador de Toronto aí, diz que vai voltar Open Street. Moradores de Toronto estão mobilizando uma campanha para reviver o evento Open Street TO, que transforma as ruas da cidade em espaços abertos para os pedestres e ciclistas, após interrupções causadas pela pandemia e pela falta de suporte político, destacando a importância do evento para a saúde, felicidade e desenvolvimento econômico da comunidade. Aí, ó. Mano, eu não sabia que vocês tinham... É porque a prefeita de Toronto é a mulher é a Chow lá, né? É a ex-mulher do Olivia Chow. Olivia Chow, ela é progressistinha total. Bicicletinhas e não carrinhos, tá ligado? Então, mas a San Catherine é o que eles fazem, né, velho? Fecha aquela parada toda. Agora vai falar com os comerciantes lá, que se eles acham isso legal. Vai falar com os comerciantes. Mas sério que não gera mais galera lá pra ficar andando, velho? Eu acho que eu tô cheio. Então, o que tem se discutido muito é que a gente não vê os números, né? Todo mundo fala, a prefeitura fala, mas os comerciantes falam outra coisa. Todo mundo queremos os números para ver se isso é verdade mesmo. Pode crer. E um consultor financeiro de Ontário foi acusado de uma investigação de fraude de 1,8 milhão de dólares. O consultor de 40 anos de Severn, Ontário, foi preso por supostamente desviar cerca de 1,8 milhão dos clientes e tem enfrentado acusações de fraude e falsificação de documentos depois de uma investigação de 16 meses. Olha aí o espertalhão, hein? Ó, mais um espertalhão. O campeão. Esse é o campeão. E Toronto inaugura Heroes Away para comemorar ataque à van de Nova York em 2018. Nova York não, gente, é North York. North York, olha eu aqui mudando de país já.
Uma rua em North York recebeu o título honorário de Heroes Away em homenagem a socorristas do ataque da van de 2018 em Toronto, um evento mais mortal da história da cidade, com parte de uma cerimônia que marcou o 7º aniversário do ataque. Foi aquele cara lá que era... Qual é o nome do cara? Ele era incel, né? O cara que era incel que saiu matando pessoal lá. E ainda, ele, não pode passar uma semana sem ele. Porque o Premier de Ontário pede aos canadenses que lutem como nunca lutaram antes em meio às ameaças de Trump. Doug Ford afirmou numa conferência em Toronto que os comentários do então presidente dos Estados Unidos, Donald Duck, que expressam o desejo de tornar o Canadá o 51º estado americano, ameaçam a soberania canadense e convocou os canadenses a se unirem e lutarem para preservar a independência do país. Aí o Fordinho chamando a galera pra porrada. É isso mesmo. Não, o Ford, ele gosta de dele. Ele foi assim, foi a campanha toda assim. Não, quer dizer, indiretamente que ele tava falando, gente, se a gente quer lutar contra o Trump, você está ligado, né, mano? Tem que ser o carnezinho, né? Vamos votar no carnezinho. E aí, zoou nossa parada, mano. Ô, Ford, mano. Ford pede a Carney que acelere os projetos de recursos de Ontário. Mano, esse Ford, mano, tá me dando raiva. Após a vitória da eleição liberal, o premier de Ontário, Doug Ford, que fez campanha... Não, tô mentindo. Parabenizou o primeiro-ministro Mark Carney por sua vitória e solicitou apoio para projetos de infraestrutura e energia nuclear na província, destacando a importância de colaborar com o governo federal para impulsionar a economia e enfrentar os desafios com as tarifas dos Estados Unidos. Fala sério, mano. O cara tá fazendo o trabalho dele. E aqui estou eu defendendo Doug Ford. Mas o cara tem que fazer o social dele com o governo, né, velho? E vejam só, uma boa notícia, que juntou duas coisas que eu acho muito massa. Que o Metallica doou $40 mil para um banco de alimentos em Toronto. Depois de 2 shows esgotados na capital da província, a banda Metallica doou $40 mil para o banco de alimentos Daily Bread e outros $40 mil para o abrigo de mulheres Nellies, com o objetivo de apoiar famílias em dificuldade devido à crescente insegurança alimentar na cidade. Aí, isso aí. Apesar de que eu não consegui assistir o Metallica, porque não tinha grana pra pagar esse negócio. Mas tá aí, continuo defendendo uma das minhas bandas preferidas. E bacana deles estarem doando por essa causa. Que a gente vive falando aqui com frequência, dizendo que de fato, o Canadá, apesar de ser um país do primeiro mundo, do dito primeiro mundo, as pessoas estão passando muita fome. Exato. E um projeto de Andrea Haworth no hospital após cair de uma escada durante condições extremamente ventosas. A prefeita de Hamilton, Andrea Haworth, foi hospitalizada após uma queda nas escadas do lado de fora da prefeitura durante condições de ventos fortes, submetendo-se a uma cirurgia no punho quebrado e avaliação de outros ferimentos, mas permanece de bom humor em comunicação regular com sua equipe. Aí, mano, ventou tanta parada lá que a mulher nem subir a escada conseguiu, mano. Será que foi o mesmo vento que pegou os conservadores aqui em Quebec? Mano... Mas foi um ventaralho que caiu, acho que foi terça-feira, né? Um vendaval início, né? Aí foi. Ventou aí também? Ventou aqui feio, mano. Feio. Quebec City, je me souviens. Chegamos lá, no Quebec, o lugar que dá voto para os liberais. Minha primeira notícia, um prefeito do oeste de Quebec renunciou por comentários íntimos. O ex-presidente de Turso, Benoit Lauzon, renunciou ao cargo de prefeito e presidente do município regional de Papineau depois de uma comissão municipal de Quebec buscar sua desqualificação por 5 anos devido a observações íntimas feitas a funcionários municipais, decisão que ele não contestou e justificou como forma de não distrair o trabalho dos profissionais em sua cidade. Não entendi, lufas, que raios que essa criatura fez? O cara tinha um olharzinho, os comentarinhos tipo do tiozão, né, mano? O cara gostava de fazer aqueles... E aí, tá gatinha hoje, irmã? E aí, vai fazer o quê, ó? Você tá precisando de um tiozão pra te ajudar? Aí o cara, né, mano? O pessoal, mano, você tá em 2025... com essa mentalidade do tiozão da suquita, aí você se lascou, você tomou, foi na margarita, meu. Puta merda. E o Quebec, os eleitores indígenas têm muito poder e preocupações específicas. Edith Cloutier, diretora do Val d'Or Native Friendship Center, ela destaca a crescente
necessidade de atender às questões dos povos indígenas urbanos, como o custo de vida e a falta de moradia. No contexto das eleições federais, como candidatos como Mandi Gulmasti buscando aumentar a participação indígena no processo eleitoral e chamar a atenção para os desafios enfrentados na região de Abitibi Bay, James, Nunavut e Yu. Teve bastante candidatos também, que foi legal isso aí, bastante candidatos das Primeiras Nações que foram eleitos nessa eleição federal. Isso aí eu achei bem legal. E como é que chama isso aqui? Esqueci o termo, bicho. Sindicato do Quebec quer conciliação e cita impasse nas negociações da creche. Depois de 13 dias de greve, os trabalhadores de 400 creches públicas em Quebec, representados pelo sindicato CSN, ainda não chegaram a um acordo com o governo, que ofereceu um aumento salarial de 17,4% em 5 anos, enquanto o sindicato busca melhoria nas condições de trabalho e compensação para resolver a escassez de pessoal. Então tá faltando médico, tá faltando enfermeiro, muito em breve vai faltar creche. Tá bom, hein? Tá bom. Valeu, nego. Tem um hospital aqui que é o Maisonneuve-Rosemont, que o hospital tá literalmente caindo aos pedaços, velho. Um dos hospitais mais reputados do Canadá. O ministro Leblanc veio se tratar aqui, mas os caras já acharam esquilo, morcego. Cara, outro dia caiu uma chuva e começou a chover. Pra você ter ideia, essa semana teve uma pane elétrica por causa dos ventos fortes aqui e a geradora de energia não funcionou. Aí o cara tava, a sorte do médico lá, que ele falou que tinha acabado de terminar uma operação de câncer, velho, e acabou a luz no hospital. Então, ou seja, a saúde aqui continua daquele jeito. Ai. Como aprender a andar de bicicleta pode levar às estradas mais tranquilas. Magali Berbroni, que é diretora do programa Tout à Vélo, Todos na Bicicleta, ensina fundamentos do ciclismo no inverno em um workshop que incentiva mulheres a adotar a bicicleta como meio de transporte, promovendo a conscientização sobre a convivência nas ruas e potencializando a coabitação entre ciclistas e motoristas, com o projeto enfrentando alta demanda e recebendo investimentos governamental para ampliar suas atividades. Mas tem que tomar muito cuidado, porque tem uns malucos aqui, cara, que os ciclistas vão pra cima do busão, mano. E aí em Montreal já quase não tem obra, já quase tem espaço para todo mundo, você imagina como que fica, né, mano? E agora o lado do Quebec, porque o Legault foi parabenizar o Carney e disse que está feliz por o Canadá ter um primeiro-ministro com formação econômica. O primeiro-ministro Mark Carney e o premier de Quebec, François Legault, demonstraram otimismo em relação à colaboração entre seus governos após as eleições federais, com foco em negociações comerciais com os Estados Unidos, energia limpa e inteligência artificial. Enquanto o líder do Partido Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, criticou a disposição do Bloco Québécois em cooperar com os liberais. Só fazendo um adendo aqui, que Quebec é a principal fonte de energia limpa do Canadá. A energia hidrelétrica é majoritariamente produzida no Quebec. E Montreal é um grande ponto de inteligência artificial. Tem muitas empresas que trabalham na área de inteligência artificial. Mas agora que eu levantei a bola, agora você dá um chute cabeça do Legault. Então, primeiro que o Legault, ele não gostava do Trudeau, né, mano? Os dois não se entendiam, vivia se mordendo, que o Legault tem um perfil mais econômico, o Trudeau tinha aquele perfil que gastava dinheiro jogado pela janela, e agora o Carney que entra com um perfil mais econômico, então digamos assim que o Legault tá mais tecnicamente pronto a trabalhar com o Carney. Mas o interessante também que está acontecendo a briga aqui, porque quando o Bloco Québécois aqui está lá para defender os interesses do Quebec, ele é o partido irmão do Bloco Québécois, é partido irmão do Partido Québécois, que é aqui do Quebec, que é o partido que quer separar o Quebec. Eles querem fazer um referendo no primeiro mandato e eles estão na frente das pesquisas. Então o que acontece? Rolou toda uma treta, essa treta foi logo no começo da campanha, porque tem um candidato, o Deschênes, que ele foi candidato da última vez pelo Partido Québécois aqui, mas ele não ganhou, só que ele é um candidato vedete, ele é um cara muito conhecido na região dele, e o Partido Québécois queria apresentar ele em 2026. Só que como o cara tinha apresentado duas vezes, não tinha ganhado, ele falou, mano, o Bloco chegou e falou, irmão, ó, nós estamos indo para eleições, CPQ, BQ, Bloco, tudo é separar, irmão, tudo é Quebec. Aí o cara foi. E aí o chefe do Paul Saint-Pierre Plamondon ficou puto, que falou que o Bloco tava roubando os candidatos vedete dele. Aí o cara foi e o cara ganhou. Então agora o cara não tem jeito, ele vai ser candidato, ele é deputado do federal no Bloco. Só que o Bloco Québécois pedia assim, falou, Quebec,
dá uma força pra nós na campanha, né? Ajuda nós, fala de nós. E o Paul Saint-Pierre Plamondon não fez campanha pro Bloco Québécois. Ele não fez campanha. O que ele fez, na última semana, ele fez um tweet falando... Porque ele tá muito bem nas pesquisas, né, meu? É a mesma coisa que o Ford. É que nem o Ford que não fez campanha com o Poilievre. É a mesma coisa. Tipo, mano, a gente tá aqui, irmão, precisando de vocês. E só que aí, na última semana, o Paul Saint-Pierre Plamondon, ele fez um tweet falando... eu, como bom québécois, vou votar no Bloco Québécois. Só que isso foi na última semana da campanha. E depois das eleições, quando aí depois acabou as eleições, o Paul Saint-Pierre Plamondon foi lá e meteu a boca na estratégia do bloco. Ele deu uma conferência de imprensa e falou assim: não, eu achei que a estratégia... Ele, do Partido Québécois, falou: eu achei que a estratégia do bloco não foi boa. Por quê? Porque enquanto o Carney, que é verdade o que ele falou, ele não tá nem aí pro Quebec, o cara não fala francês direito, não conhece nossa história, ele já falou que vai atacar a Lei 96 no tribunal, ele não vai aumentar ou não vai dar mais poder de imigração para o Quebec, ele negou todas as demandas do Quebec, e aí falou assim, aí o bloco vai lá e valida, que quando eu falei no começo, o François Blanchet falou, não, nós estamos prontos a trabalhar com o governo do Carney. Então o Partido Québécois falou assim, eu não posso, num dia que eu escrevendo, e que o Paul Saint-Pierre Plamondon, do Partido Québécois, escreveu que o Partido Liberal é uma ameaça iminente para o Quebec, como que eu vou apoiar um partido, que é o bloco que está apoiando esse partido? Aí ficou meia treta ali entre os dois ali, entre o Partido Québécois, mas os dois primos ali estão se brigando por causa disso daí, porque o bloco apoia o Carney e pro PQ o Carney é uma ameaça pro Quebec. Então é isso aí que deu as tretas aí. Mas... essa foi a última? Essa foi a última. Então só tem duas. Eu fiquei tão puto que eu nem olhei muita coisa, então eu tava muito nervoso, não posso falar puto, uma palavrão. Feia, mano, da minha idade fazendo essas coisas. Mas eu fiquei muito possesso, mas eu tenho duas. Uma notícia que me irritou muito, uma pelo fato de eu ter sido bombeiro e outra da incoerência Se liga, tem os bombeiros, mano, você tá ligado? Os bombeiros faz o quê? Geralmente o bombeiro trabalha várias horas no quartel, não trabalha 8 horas, então fica o dia inteiro. Agora você imagina um monte de cara lá o dia inteiro no quartel fechado e o cara tem que estar em forma. E aí os caras têm quartel que tem ali a academia dos caras, os halterezinhos pros caras puxar um ferrinho, mano, vai que tem que arrancar o cara lá de dentro. E aí um cidadão muito inteligente lá do Trois-Rivières falou assim, mano, você tá ligado que atividade física, mano, com equipamentos que não foram autorizados, isso pode, mano, dar um problema, né? Então o que o cara fez? O cara tirou todos os halteres dos bombeiros lá do Trois-Rivières. Não vai ter mais academia. O cara falou, mano, mas como? Não, porque vai que o cara, se quiser treinar, tem que ir lá na academia onde tem um seguro. Mano, você vê que o Quebec, cara, é outro nível de maluquice. Os caras, é melhor ter o bombeiro zoado, o bombeiro fora de forma, do que ter o risco do cara se machucar e ter um problema lá no quartel. Então esse é o Quebec que a gente entendeu. Os caras, aí todo mundo falou, mas como assim, o bombeiro não tem que estar em forma? Então, mas tem que estar, já que tudo é, né, retinho, quadradinho, e aí deu essa treta aí que os caras saíram recolhendo os halteres aí dos irmãos bombeiros. E a última foi que o Quebec agora saiu, a partir do próximo ano letivo, em setembro, tá proibido o celular nas escolas, tá proibido, acabou esse negócio. Você, em todos os períodos, você pode chegar, você recorta o celular, não pode ter durante a escola, durante a recreação, se quiser você vai falar com seu amigo, vai trocar ideia com seu amigo, vai brincar com seu amigo, não, você usa antes de entrar e depois de sair da escola. Então o Quebec vai banir o celular para os jovens nas escolas. Aí tá tendo uma comissão aqui que é transpartidos, né, que a gente fala que é sem partido que está levando, entre todos os partidos de comum acordo, que eles decidiram se atacar muito tempo de ecrã das crianças e tal, de tela, e aí eles resolveram, o ministro da Educação, o Bernard Dranville, anunciou ontem, né, que vai começar essa pequena revolução dele na rede escolar, que não vai ter mais, duas coisas que ele falou, que ele anunciou ontem, que primeiro, que não vai ter mais celular nas escolas, quando o cara entra na escola, não só antes e depois, e vai voltar ter que chamar professor e as pessoas de senhor e senhora. Acabou esse negócio de você, não, vai ter que se chamar, aqui a gente chama vouvoyer, né? Não sei como fala em português, você que vai ter que chamar as pessoas o professor de senhor, de senhora, o concierge de senhor. Acabou esse negócio de chamar as pessoas mais velhas na escola pelo nome, porque o Quebec é nós põe ordem na casa. A única ordem que a gente não colocou foi que a gente voltou pro Carney, mas isso aí é outra história.
A gente fecha a Ontário e Quebec e a gente segue pro nosso último bloco de notícias com as Atlânticas. A gente já volta. Newfoundland and Labrador. Come home. Então, Newfoundland e Labrador. Não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas definitivamente Nova Escócia e New Brunswick eu quero visitar. E a primeira notícia é que no Dia Nacional de Luto pelos Trabalhadores Mortos, realizado no edifício da Confederação. Há 6 anos, Terry Murphy perdeu seu filho Jonathan, um jovem encanador, vítima de um acidente de trabalho logo após participar de um evento no Dia Nacional de Luto. E hoje, em meio a um aumento preocupante das mortes no trabalho, existe um apelo renovado por mais transparência nos registros de segurança e reconhecimento dos perigos invisíveis, como problemas de saúde mental e ambiente de trabalho tóxicos, além de responsabilização das corporações por negligência. Isso aí, tá? Pariu. E um avião que transportava uma pessoa caiu no leste de St. John's. Uma aeronave Air Tractor AT-802 caiu a aproximadamente 240 km a leste de St. John's, no Canadá, na manhã da última terça-feira, e a equipe de busca e resgate estão tentando localizar o piloto, que estava sozinho a bordo. Destroços de uma balsa salva-vidas vazia e uma mancha de óleo foram encontradas no local, com condições de busca e diversas complicações, complicando o esforço. New Brunswick, peu un desplace. Être, ici on le peut. New Brunswick, eu vou lá. As movimentações comerciais internas da província não afetam a produção da indústria. A primeira-ministra de New Brunswick, Susan Holt, está promovendo a ideia de uma zona de livre comércio no Atlântico e trabalhando para reduzir barreiras comerciais interprovinciais, mas enfrenta desafios devido a políticas protecionistas que defendem as indústrias locais, especialmente nos setores de madeira e processamento de frutos do mar. E seus esforços ainda estão concentrados em áreas como os contratos governamentais e a acreditação de trabalhadores, especialmente saúde, né, minha filha? Assim, quem sabe cria um pool de recursos províncias. Um pouco de recursos para o país, que a coisa está muito feia. E funcionários de bibliotecas escolares estão eliminados em todo o oeste anglófono como parte do corte de custo para o próximo ano. O Distrito Escolar Anglophone West, em New Brunswick, Canadá, planeja cortar todo o seu quadro de funcionários de bibliotecas em resposta a uma redução orçamentária de 9,26 milhões de dólares solicitados pelo Departamento de Educação, impactando em 69 posições, provocando preocupações sobre o impacto na alfabetização dos estudantes. Para quem não entendeu o peso dessa notícia, New Brunswick é a única província considerada bilíngue no Canadá. E os caras estão querendo cortar quem? O lado francês, né, mano? Vamos cortar logo o francês. Peraí, mas eles cortaram o anglofone. O anglófono, não, desculpa. Tá certo. Você tá tão revoltado com o Quebec que você tá xingando todo mundo que fala francês, velho. Tem que falar inglês agora, mano. Tem que falar inglês. Eu vou até pro partido... você viu que o Alberto tá querendo separar também, né, velho? De novo? Tinha pra separar, Daniel. Mas não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Depois que eles fizerem. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. E na última província do nosso bloco de notícias, a Nova Escócia adicionou 187 médicos ao sistema de saúde no ano passado. A província atraiu 253 novos médicos em 2024, quase dobrando o ganho líquido do ano anterior, que ajudou a reduzir a lista de espera por médico de famílias ou enfermeiros praticantes para 93.700 pessoas, apesar de aposentadorias e saídas, enquanto os programas de recrutamento também apoiaram a inserção de médicos em áreas menores na província. Isso aí. Bom. Isso aí. E se você não conhece, conheça Root, a tartaruga com um auxiliar de mobilidade feita de Lego. Root, uma tartaruga que vive no Museu de História Natural de Halifax, utiliza uma plataforma de Lego como rodas como auxílio de mobilidade para proteger o seu casco de danos devido à falta do seu
pé dianteiro direito, permitindo assim que ele explore o museu de forma confortável e mantenha, meu Deus, sua atividade física. Aí você tem uma tartaruga com uns straps lá, o cara fez umas rodinhas de Lego. Mano, essa é a tecnologia do Canadá. Em Itaquera os caras faziam melhor com carrinho de rolemã, velho. E os caras faziam melhor com essa porcaria aí. Vê lá, os caras faziam melhor. Não. Isso é inaceitável, mano. Não gostei. Não. Coitada da tartaruga. Podia ter um negócio melhor, né? Não, pelo amor de Deus, mano. Isso porque a gente tá na época da inteligência artificial. Os caras fazem isso com a tartaruga. Tá. Dá pra imprimir. Podia ter feito um negócio dá pra ter feito uma pata pra tartaruga. Pata pra tartaruga. Apesar de pausar o programa internacional, a Nova Escócia acelerou as licenças de enfermeiro dos Estados Unidos. Em 2023, a província lançou um programa acelerado de licenciamento para enfermeiros internacionais devido à alta demanda no setor de saúde. Mas a iniciativa foi suspensa depois de receber mais de 30 mil inscrições, com muitos aprovados não se estabelecendo na província. Os esforços continuam para integrar enfermeiros americanos, apesar dos desafios. Então é isso aí, não adianta só abrir vaga, você tem que certificar que o pessoal fique, né, velho? É, que senão, foi que nem aqui os caras fizeram, não, vamos fazer uma formação acelerada para construção, tal cara faz. Não, mas e quem vai? Não, pode fazer todo mundo, a gente vai pagar para os caras fazer. Os caras pagou, todo mundo que fez, ninguém foi trabalhar na construção, todo mundo foi reformar o subsolo deles. E vai, na opinião mesmo. E o aumento da violência escolar em Nova Escócia é a atualizar o código, leva a Nova Escócia a atualizar o código de conduta. O governo da Nova Escócia divulgou uma atualização do código de conduta para as escolas públicas, que entra em vigor em setembro, com diretrizes claras sobre o comportamento inaceitável, como racismo e violência, e medidas disciplinares proporcionais visando proporcionar locais de aprendizado seguro e dar suporte aos afetados, tendo sido bem recebido pelo sindicato dos professores e outros membros da comunidade educacional. É o que eu digo, quando você precisa escrever um troço que deveria ser óbvio, é porque o troço está muito feio, velho. Mas, enfim. Assim a gente fecha nossas de notícias pelo país e a gente segue para a parte mais doce desse programa. Tem nada doce hoje, mas tudo bem. Tem nada doce nessa vida hoje. Sugar Shack. Cabana Açúcar. Nem esse bloco escapou. Você sabe, é doce é Cabana Açúcar, que deve ser a única coisa, é o Brazilian Pastries. E você sabe que deve ser a única coisa doce que vai conseguir adoçar o PS à altura do campeonato. Porque a Brazilian Pastries não só é responsável por doce, mas também faz salgados e quitutes que todo mundo adora, esses quitutes brasileiros que todo mundo curte. Então, se você não conhece a Brazilian Pastries ainda, vá lá no Instagram deles. Eles estão no Brazilian Pastries Ottawa. E você pode conhecer todas as delícias que eles fazem. E para você não ficar só passando vontade, vá no site deles, no brazilianpastries.com, porque lá você pode fazer suas encomendas de tudo aquilo que você está vendo no site. E se você usar o código de desconto Canadá Agora 5, tudo junto, você ainda leva 5% de desconto nas suas compras acima de $50. Então vá lá e conheça a Brazilian Pastries. Então, Pé, eu sei que você tá meio azedo, mas... Azedaço. Mas você tem alguma coisa pra indicar que não lhe deixa com raiva atualmente? Bom, cara, eu tenho duas coisas que eu sou homem de fé, né, meu? Você tá ligado? Como sou homem de fé, eu vou indicar aqui primeiro House of David. Então, você que aqui não acredita, isso aí tem tudo a ver com poliédrico, hein, meu? Coisa profética. Vamos ficar aqui no tema bíblico hoje. Você que não acredita no poliédrico, mano, tá lá disponível, acho que no Prime, House of David, mano. O cara conta a história de como uma pedrinha, velho,
mudou a história de um povo em Israel quando o cara venceu o Golias. E Poliévio é o Davizinho com a pedrinha dele, e a gente vai um dia derrotar o gigante liberal que tá indo pro poder. Não, mas é interessante, assim, mesmo se para quem não gosta de questões bíblicas, achei muito bem feito. O filme é uma história que todo mundo conhece, a história do Davi contra Golias. É muito bem feito a série, muito assim, a imagem, tudo, o contexto foi muito legal. Então quem quer curtir, assista. Não é questão de religião, disso daqui, é uma questão histórica e é muito legal, muito bem feita. E outra que eu gostei bastante é Court of Gold, que conta a saga dos times de basquete no último Jogos Olímpicos da França. Então você tem ali imagens internas do time da Tchecoslováquia, da França, do Canadá, dos Estados Unidos ali, tudo como que se passou a pressão dos americanos para ganhar por causa do Dream Team, que foi de 92, os outros times tentando achando que tá para bater os Estados Unidos. Então eu gosto que é aquele tipo de série que parece que você tá no meio do vestiário dos caras, ele fala com os técnicos, com tudo. É muito bem feito, muito legal e ajuda a mudar um pouco aí a mente do cara que passou 36 dias, 5 semanas acompanhando política e no final tomou um dunk na lata. Pra não falar outra coisa. E ainda mais o canadiense perdeu os playoffs. Mano, tá zica aqui, mano. Mano, veja eu chegar férias estivais, porque eu preciso de férias. Preciso dizer que eu estou feliz, porque eu consegui ver o Maple Leaf andar pra frente, velho. Existe novamente a esperança. Mas quase não foi, os caras tremeram, hein? Os caras tremeram. Foi tenso, mas existe a esperança que a gente vai dar um cacete no Panthers e quem sabe a gente vai sair do jejum de 150 anos de não ganhar. Mas não é essa a minha dica. A minha dica é que eu finalmente consegui assistir a série Fallout. Fallout é baseado no videogame de mesmo nome, que é feito pela Bethesda, que conta um futuro apocalíptico, onde o mundo foi destruído por bombas nucleares e a população que sobrou na superfície está lá tentando sobreviver. E ao mesmo tempo tem o tal dos vaults, os cofres, que foram construídos por empresas privadas, onde tem comunidades que sobreviveram dentro desse vault. Então, eu nunca joguei videogame, não tá na minha lista de joguinho de 150 jogos que um dia eu vou jogar na minha vida, mas já ouvi falar dessa parada, sei que uns amigos são viciados nesse negócio. Eu curti a série, foi legalzinha, assim, foi divertidinha. Acho que vou me identificar com videogame quando eu jogar, talvez, não sei. Mas vai lá, achei que fica a dica boa. E como sempre a gente deixa aquela dica de doe sangue, sempre tem gente precisando de sangue, então não perca essa oportunidade, tente ajudar quem você puder, vá doar sangue, procure informação no blood.ca, se você estiver aqui no Canadá, você pode doar, ali tem informação de onde, quando e como você pode fazer a doação, lembrando também que você pode doar medula, a gente falou isso nesse programa, então você pode fazer doação de medula também. Não deixe de passar essa oportunidade. Você não precisa estar no cadastro, pode estar em qualquer lugar do mundo. Procure um lugar para doar sangue. E aquela questão também que a gente falou durante o programa, citando Metallica, doe alimentos, porque existe muita gente que está em questão de insegurança alimentar no Canadá. Então procure lugares sérios que podem receber essas doações. Uma das fontes de informação que a gente dá é o foodbankscanada.ca. Então lá tem toda essa informação de lugares onde você pode doar. Eu pulei o Bravo Champion e o Good Vibe, porque você tá muito azedo, não tem nada pra adicionar hoje. Qualquer um que eu colocasse aqui, você ia xingar e ia ser social. Todas as eleições. Mas brincadeiras à parte, não deu pra correr mesmo. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que participou, que fez piadinha, mas que tá ali acompanhando a política. É bom ver que tem gente que tá de fato seguindo nosso trabalho. Então, bacana. Muito obrigado, pessoal. A gente sempre fala que essa é uma parte que é uma das missões do programa, de tentar gerar essa conscientização das pessoas em relação à política e a vida em geral aqui no Canadá e tentar sair dessa questão de aceitar tudo. Então, questione, continue pesquisando. A gente está nessas redes sociais da vida, no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, e ali no X também, não consegui sair dessa porcaria, mas um dia quem saiu sabe. E no contato@canadagora.com. Tem uma última coisa. Não vai ter programa semana que vem, esqueci de falar isso. Você vai viajar de novo. Eu tô viajando domingo, velho.
Um dia eu queria ser igual você, velho. Mano, eu não sou ninguém na vida, cara. Eu tenho. A única coisa que eu posso dizer. Os caras falam, pô, você faz podcast com o japonês. O cara. Assim, cara. Eu perdi minhas eleições, ó. Eu devo ter aqui um chocolate que derreteu no bolso, que tem uns 6 meses que tá aqui. É tudo que eu tenho pra oferecer. Enquanto o cara, né, mano? O cara é simpósios, summits e tal, essas paradas, mano. Eu só trabalho, eu só viajo a trabalho, velho. Eu queria poder desfrutar um pouco. Mas eu vou trazer. Por sinal, a tua lista de coisas aqui. É bom você passear aqui em Ottawa. Não, esse verão tá anotado. Esse verão eu vou. Tua listinha de coisas tá aumentando aqui, velho. Eu vou. Esse verão eu vou, mano. Tô chegando. Pode marcar isso aí. Se começar a esquentar de vez, eu vou. Vou te trazer um presentinho. Tô indo pra Suécia, eu te trago uma parada, mano. Oi, tá indo pra Suécia. Já foi. Isso é chique, hein, mano? Cara, não sei o que você faz comigo, mano. Um cara zoado, lascado, conservador, lá de Itaquera. E o cara, não, vou pra Suécia, né, meu? Porque, tá ligado? Você vai encontrar o primeiro-ministro lá. É que Itaquera é responsa, velho. Itaquera, Zona Leste é responsa. Isso é o que eu digo. Alguém me pingou dizendo que disse que ficou imaginando a gente dirigindo no Japão numa Opala. E os Racionais não são, mano. Então, pessoas, muito obrigado pela audiência novamente. Eu espero que você tenha uma ótimas semanas. A gente se vê em 15 dias. A gente tá aqui de volta. Posso só falar uma coisa, mano? Eu gosto de tacar fogo no asilo. Não, mas sério, assim, eu acho bem interessante de ver a galera que tem se interessado por política, pelo menos escutar, entender um pouco, pra não entrar na polarização e na falta de argumento que a gente vê no país lá da gente vê. Por que eu tô falando isso? Eu não deveria, minha mulher falou pra eu não fazer, mas acabei fazendo. Eu tava vendo um desses grupos de Facebook aí, de amigos nossos aqui em Montreal. Eu tenho o maior respeito por quem expressa sua opinião política e tal, mas você vê que a galera tava falando de uma maneira assim, apoiando o Carney, que eu acho interessante. Legal, você quer apoiar o Carney, mas sem conhecer o mínimo da história do Canadá, entendeu? O cara tinha muita gente criticando o Poilievre, os conservadores, e você via na falta de argumento dos caras que era a opinião emocional sobre um assunto, entendeu? Eu até entendo completamente isso, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque quando eu via comparações do cara, gente tentando comparar os conservadores com o conservadorismo populista do Brasil, eu falo, cara, não é bem assim, não é essa a realidade, que nem uma das pessoas escreveu, tem que tomar cuidado com esses caras que estão querendo mudança, porque foi assim, foi com a mudança que o Brasil chegou no Bolsonaro. Eu não tô aqui pra fazer juízo de valor da pessoa que escreveu isso, mas o ponto é que se você conhece um pouquinho de política aqui do Canadá, em 2015, quando o Trudeau entrou, ele era uma opção de mudança. O 2015, para quem não lembra, o Trudeau, quando começou as pesquisas, ele não era para ter sido nem chefe do Partido Liberal, ele ganhou como chefe do Partido Liberal. Quando saiu as pesquisas, ele era o terceiro nas pesquisas, ele conseguiu ganhar as eleições de 2015 com maioria. E não podemos esquecer que quando ele, no debate que teve em francês, quando foi colocada a pergunta, falado assim, mas como você vai fazer para melhorar a situação dos canadenses em geral? Uma coisa assim, eu não me lembro perfeitamente a questão, e todos os outros candidatos falaram, não, nós vamos reduzir aqui, nós vamos colocar equilíbrio budgetário ali. Ele foi o único, que eu me lembro que eu assisti esse debate, ele foi o único que falou assim, nós estamos dispostos a aumentar a dívida pública. Não foi com essas palavras, mas ele falou que o único que vamos aumentar a dívida pública para investir. Então, ou seja, ele não enganou ninguém. É lógico que ele exagerou, isso é um outro debate, mas então eu estava tentando explicar para a pessoa que escreveu isso, que assim, não é quando o cara fala, foi querendo mudança que o Brasil chegou no Bolsonaro. O Trudeau chegou porque queriam mudança também. Foi uma mudança positiva em vários fatores pro Canadá. Então, assim, o fato das pessoas tem que ter. Eu só acho que meu ponto é muito cuidado de querer relacionar assim, a política do Brasil e o Canadá. Não, porque no Brasil foi assim, porque a esquerda e a direita do Brasil e do Canadá não tem nada a ver, são contextos diferentes. Eu convido a vocês a lerem um pouco mais, até me disponho, se vocês quiserem bater um papo, falar assim, vamos marcar um dia, a gente senta no Zoom, eu queria entender um pouco mais da história aqui do Canadá, como é que funciona o provincial, federal, municipal. Eu me disponho a sentar com vocês, a gente faz um Zoom aqui, pode ter quantas pessoas quiser, vocês podem fazer todas as suas perguntas, mas eu acho interessante isso, importante as pessoas se interessarem por política, saber o que está acontecendo e não esquecer o Brasil, mas entender o contexto atual que a gente vive aqui, que eu acho muito importante, e o importante de tudo isso, e votar, que votar é muito importante. Pronto, falei.
Muito em breve, um curso online perto de você. Não, isso aí não. Não é um curso, não. Eu tô falando, se tiver pessoas que estejam interessadas, falam assim, eu tenho questões, tipo, se você tiver assim, eu tenho que. Eu sabia, eu queria saber isso, eu entender isso, aquilo outro. Se tiver esse número de pessoas interessadas, eu posso sentar com vocês. A gente pode bater um papo, um bate-papo assim para explicar, se vocês tiverem dúvida para isso. Aqui a gente fala muito, a gente dá as notícias, mas talvez tenha algumas nuances que ficam por trás que às vezes as pessoas têm alguma curiosidade. Mas eu me disponho a bater esse papo aí se alguém tiver interessado, porque eu acho importante falar de política e sua vida só vai mudar se você se implicar na política. Isso que é um homem compenetrado. Apesar do ódio no coração, ele tá ali querendo ajudar as pessoas. Mas se alguém fizer alguma piadinha do PP, mano... Então deu. Pessoas, excelentes semanas pra vocês e a gente se vê daqui a pouco. Até mais. Foi roubado, hein? A eleição foi roubada. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.